Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e acolho você com grande alegria para refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesse segundo domingo do Advento. Vocês sabem que iniciamos um novo ano litúrgico, não é? E iniciando esse novo ano litúrgico, nós estamos agora nos preparando para celebrar o mistério do Natal. É a vinda de Jesus. E, claro, aqui nós nos colocamos numa preparação para a vinda de Cristo. Como é que nós podemos, na prática, assim, no nosso dia a dia, de forma bem concreta, preparar a vinda de Jesus? Bom, a resposta é muito simples. O próprio Deus fez isso. Nós não precisamos fazer outra coisa. Nós só precisamos imitar aquilo que Deus fez. No Antigo Testamento, o que é que foram os 2000 anos de Antigo Testamento? Desde que Deus chamou Abraão lá em Ur e disse, sai da tua terra e vai onde eu te mostrarei, etc. Depois, todo o tempo da escravidão do Egito, Moisés, libertação, os reis, os profetas, o exílio na Babilônia, né? O que foram esses 2000 anos de história? Foram a preparação, né, para a vinda de Jesus. Como nos diz o início da carta aos Hebreus. O início da carta aos Hebreus diz: outrora, ou seja, no passado, várias vezes e de diversos modos, Deus falou aos nossos pais. Deus estava lá, preparando as coisas. Mas nestes tempos, que são os últimos, diz a carta aos Hebreus, Ele nos falou através do Filho. E essa é a maravilha. Essa é a alegria de nós sabermos que Deus nos fala através do Filho agora. Mas como é que a gente faz para ouvir o Filho Jesus? Deus, durante 2000 anos, preparou um povo para dispor o coração desse povo para que essas pessoas estivessem prontas para acolher Jesus. Veja, se nós vamos acolher Jesus, não somente no Natal, mas no nosso dia a dia, se nós vamos acolher a graça de Cristo, nós precisamos entender que existe verdadeiramente todo um itinerário que nós precisamos realizar interiormente para que a graça de Cristo verdadeiramente dê fruto em nós e Cristo possa nascer em nossos corações, não só simbolicamente, mas verdadeiramente, de uma forma profunda. E que caminho é esse? Que itinerário é esse? Bom, vamos lá. Em primeiríssimo lugar, no Antigo Testamento, Deus preparou o seu povo, em primeiríssimo lugar, com a realidade chamada fé. Aqui é que está a primeira coisa. Fé. Veja, quando Deus quis dar o primeiro passo, quem que Ele chamou? Abraão, nosso pai na fé. Por que Abraão é nosso pai na fé? Porque Abraão partiu da sua terra, deixou tudo, crendo em Deus, um Deus que ele não sabia qual era o nome, um Deus que não tinha imagens, mas ele recebeu a graça da fé e então ele partiu, ele foi, né, para onde Deus mandava. Então a primeiríssima coisa que a gente vê surgir no Antigo Testamento é a fé. E é essa fé que nós vemos no Evangelho desse domingo, em primeiríssimo lugar. O Evangelho desse segundo domingo do Advento são os versículos iniciais do Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Né? E esse Evangelho, ele começa com a pregação de São João Batista no deserto.
seja, uma pregação que faz surgir fé. As pessoas começam a ouvir. É impressionante como João Batista aparece no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, e aí o Evangelho diz: toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Vejam, a primeira coisa que a gente tem que notar, não está escrito aqui especificamente, mas você há de convir que não tem como negar isso, que o primeiro passo mesmo é fé. Essas pessoas não iriam sair das regiões da Judéia e de Jerusalém para descambar lá para o meio do deserto, lá perto do Jordão, se não fossem provocadas pela fé de ouvir uma pregação. A pregação profética de João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento e, na verdade, o primeiro do Novo Testamento, porque ele apontou para o próprio Cordeiro de Deus. Então a primeira coisa é fé. Mas essa fé não para por aí. Não é simplesmente uma fé que exige desapego, de se deslocar, sair de Jerusalém para ir ouvir João Batista. Ou no caso de Abraão, sair de Ur e ir para uma terra desconhecida. Mas é também uma fé que exige mudança de vida para seguir os mandamentos de Deus. Ou seja, na preparação do seu povo para a vinda de Cristo, a segunda coisa que Deus fez, depois de pedir fé para Abraão, é que ele nos deu uma lei. Ele deu a lei a Moisés. Moisés subiu no Monte Sinai, recebeu lá as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E o que são esses 10 mandamentos que Moisés recebeu? Moisés recebeu de Deus luzes para iluminar, para que a gente enxergasse como é que são as coisas, como Deus criou as coisas, como é que nós precisamos obedecer, a lei natural. Os 10 mandamentos são isso. É uma lei que está na própria natureza das coisas, na própria estrutura da realidade. Então, uma vez que Deus nos dá a fé, essa fé nos ilumina interiormente, e essa luz é uma luz para um caminho. Ou seja, para nós deixarmos os nossos erros e abraçarmos uma vida na obediência, seguindo aquilo que são os mandamentos de Deus. É por isso que o Evangelho, então, nos fala que o pessoal que ia lá seguir São João Batista, não somente saíram da região da Judéia e de Jerusalém, atrás de João Batista, com aquela fé de Abraão, mas que também eles confessavam os pecados. Confessavam os pecados quer dizer o seguinte, que eles, então, estavam dispostos a dizer a verdade, nós pecamos contra os mandamentos de Deus e queremos aqui o perdão, queremos aqui essa realidade de mudança de vida, não é? E essa mudança de vida, não é? Ela não era uma coisa assim, a gente pode dizer, mas ainda não é Jesus que veio, então vamos desprezar tudo isso que João Batista fazia. Não. Veja, é importantíssimo nós entendermos que João Batista verdadeiramente preparou o caminho para Jesus. E isso de forma até histórica e concreta. Os primeiros discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. Né? Vocês se lembram lá no início do Evangelho de São João que Jesus estava, depois do batismo, Jesus estava lá passando, e João Batista aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus. E aí, André e João, André apóstolo, João apóstolo evangelista, que eram discípulos de São João Batista,
seguem a Jesus. Jesus nota que eles estão seguindo, vira para trás e pergunta o que vocês buscam? O que vocês estão procurando? Mestre, onde moras? Vinde ver. Essa é a resposta de Jesus. E ali, todo esse movimento, né, dos discípulos de João Batista começam a ser os discípulos de Jesus. Como o próprio João Batista atestou. Convém que Cristo cresça, convém que Ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João Batista não tem nenhum medo de que todo o movimento, todo o esforço, toda a pregação, todo o sacrifício que ele fez para juntar aqueles discípulos, para mudar a vida daquelas pessoas, ele não tem nenhuma dificuldade de, aparecendo Jesus, chegar a dizer, pronto, agora podem deixar de me seguir. E João Batista deixa se esvaziar todo o movimento de discipulado ao redor dele, para que eles possam ir para Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Veja como João Batista é verdadeiramente o preparador, digamos assim, né? A palavra clássica é precursor, pródromos, né? Aquele que corre na frente. João Batista foi correndo na frente e preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao olharmos tudo isso, eu estou aqui analisando toda essa situação por uma razão muito simples, né? Muito prática, que é o fato de que o caminho para prepararmos o Natal e a vinda de Cristo é o mesmo caminho que foi usado por Deus no Antigo Testamento. Então veja o que Deus fez. Primeiro ele exigiu fé. E depois que ele exigiu fé, ele deu uma lei. E depois que ele deu a lei de Moisés, e as pessoas tinham que seguir a lei, o que aconteceu? Infelizmente, o povo não obedeceu. O povo começou a ser rebelde, a procurar outros deuses, a trair a Deus, não é? E aí vieram os profetas para lembrar, olha, se vocês continuarem desse jeito, nessa rebeldia, seguindo o contrário do que falam os mandamentos, Deus vai tomar providências, né? E de fato, Deus permitiu que o seu povo fosse provado com o exílio na Babilônia. E aí o que acontece? O povo foi para a Babilônia, basicamente as tribos, as 12 tribos de Israel, né, foram basicamente destruídas, foi uma tragédia, eles ficaram lá 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas veja aqui a maravilha. Deus pediu fé, Deus deu o mandamento, o povo traiu, mas Deus não abandona o seu povo. E Ele promete então que irá perdoá-lo e que vai dar uma chance. É o que nos fala a primeira leitura. A primeira leitura, né, que é do capítulo 40 do profeta Isaías, é aquilo que os estudiosos chamam de o Deutero Isaías, ou seja, a segunda parte do livro de Isaías, porque a primeira parte Isaías prega antes do exílio. É uma parte do livro em que Isaías fala de todos os castigos, todas as desgraças que vão acontecer com o povo se o povo não se converter. Aí o povo não se converte. Vem o exílio e eles vão para a Babilônia. E é interessante, quando o povo está lá, exilado na Babilônia, na maior desgraça, sofrendo, de repente o livro do profeta Isaías muda de tom. E Isaías começa a dizer: consolai, consolai o meu povo. É Deus que quer agora consolar. Ele mesmo fere, Ele mesmo cura a ferida. Ecoam nos séculos essas palavras lindas de Deus no início do capítulo 40 de Isaías.
Nahamu, Nahamu, Ami, Yomer, Elohechem. Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Então veja, Deus pede consolai o meu povo. Ele mesmo fere, Ele mesmo cura a ferida. E como é que Deus está consolando o povo aqui no livro do profeta Isaías, na primeira leitura? Vamos lembrar que o povo está lá exilado na Babilônia. E agora? Deus, então, profeticamente, diz, uma voz grita: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireitem-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Vejam, o grito do profeta Isaías é a voz profética que manda preparar lá no deserto, ou seja, na área de terra entre a Babilônia e a terra prometida, uma estrada, uma autoestrada para que o povo possa voltar do exílio. Preparai o caminho do Senhor. Então, o caminho da conversão é o caminho do retorno. Então, ao olharmos essa grande história do Antigo Testamento, nós temos então aqui uma chave de leitura para o Evangelho desse domingo. Vamos recordar o que é que a gente falou? Olha só. Fé, Abraão. Depois da fé, Deus deu uma lei. Ótimo. Depois da lei, o povo traiu. Ruim. Deus advertiu pelos profetas. Não deu certo. Veio o castigo e eles foram exilados na Babilônia. Mas Deus fere, Deus cura a ferida. E Deus começa a consolar o seu povo e dizer, vamos voltar. Vou dar uma nova chance. Vamos voltar para casa, gente. Preparem o caminho. Pois bem, este movimento é exatamente o mesmo movimento do Evangelho. Só que acontece, é claro, aqui o Evangelho está em miniatura, né? Não está contando toda a história do Antigo Testamento, mas está nos lembrando a história do Antigo Testamento para quê? Para que a gente também possa fazer a mesma coisa. Então, na prática, o que é que nós temos que fazer nesse advento? Bom, primeira coisa, no advento, fé. Se você não crê, né? Se a sua fé está fraca, peça mais fé. Peça mais fé e peça a fé para crer nos mandamentos que Deus nos dá. Para com essa bobagem de chegar e dizer, para mim não é pecado. Gente, pecado é um negócio que Deus revelou. Ele está falando que é pecado, Ele sabe das coisas, Ele é meu amigo, eu não sou meu amigo. Então, Ele sabe, eu não sei. Então, aceita. Se Deus está dizendo que é pecado, é porque esse negócio faz mal para você, cara. Para com isso. Então, aceita. E se a sua vida, por acaso, por causa dos seus pecados, se tornou, desculpa o palavreado, uma desgraceira, ou seja, se você está vivendo o exílio da Babilônia, o que é o exílio da Babilônia? Sei lá, tem gente que paga aí as consequências do próprio pecado, com doenças, com dívidas, com destruição de família, com depressão, com tristeza, sei lá, quais são as consequências que você está pagando pelo seu pecado. Pois bem, você está lá no exílio da Babilônia, eu sei, o seu pecado, você não quis obedecer a Deus, foi desobediente, não seguiu os mandamentos, agora está lá. Desculpa o palavreado, está na fossa, né? Está na Babilônia. Mas Deus, que é Pai bondoso e que acolhe o seu filho pródigo, que está lá no exílio, perdido, Deus diz, consolai, consolai o meu povo. Consolai o meu povo e preparai os caminhos. Agora veja,
Isso quer dizer o seguinte, que todos os vales precisam ser elevados. Isso quer dizer que aquilo que em nós é miséria, é baixeza, precisa ser elevado. Mas, ao mesmo tempo, os montes e colinas precisam ser rebaixados. Ou seja, dentro de nós, aquilo que é orgulho, que é soberba, que é vaidade, também precisa. E aí, nivelados desse jeito, nós precisamos mudar de mentalidade. Aquilo que é torto precisa ser endireitado. Sua mentalidade torta precisa mudar. Claro. E então vai acontecer, né, aquela transformação que Deus quer. Então vá lá. É Advento. É o tempo de você fazer um bom exame de consciência, bem profundo, e se preparar para uma boa confissão. Se você ainda não está fazendo alguma penitência de Advento, faça. Ofereça a Deus alguma coisa, um pequeno sinal do seu amor. Ele morreu na cruz por você, ele se entregou, ele se mortificou, né? Mais do que isso, mais do que mortificou. Ele morreu na cruz por você. Por que você não oferece a Deus alguma coisa nesse Advento para dizer, Senhor, esse Advento vai ser diferente. O Advento é o tempo da esperança. Esperança no Deus que nos auxilia. Ele nos auxilia a mudarmos de vida, a deixarmos o exílio da Babilônia dos nossos pecados e verdadeiramente voltar para casa. Consolai, consolai meu povo. Nada mais consolador do que a esperança de saber que Deus está nos auxiliando na luta contra nossas misérias, contra os nossos pecados. Então, o Evangelho desse domingo nos enche de esperança mais ainda, porque se João Batista batizava no Rio Jordão, um batismo de conversão dos pecados, as pessoas confessavam os pecados, ele mesmo anuncia, dizendo que, gente, esse batismo aqui que eu estou fazendo, ele é só de água, mas virá aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Ele vai nos batizar com amor. O Espírito Santo é o amor de Deus. Nós vivemos mergulhados no egoísmo. A palavra mergulho, mergulhar, em grego é baptizo. Nós estamos batizados no egoísmo o dia inteiro, imersos na lama. Nós estamos aí mergulhados nos rios da Babilônia. Mas Deus quer preparar um caminho para nos mergulhar no seu Jordão celeste com o fogo do Espírito Santo, com o amor dele. No Santo Tribunal da Confissão, quando você procura um sacerdote para se confessar, você ali renova esse batismo no amor, no poder do Espírito Santo. Creia nisso. Creia na força e no poder que o Espírito Santo tem de arrancar você do seu batismo de egoísmo para batizar você no amor e lhe dar o caminho do amor. É Advento. Vamos lá. É tempo de esperança. Tempo de mudarmos. Então, vamos preparar o Natal do Senhor da mesma forma que Deus preparou no Antigo Testamento. Peçamos mais fé. Fé para acolher os mandamentos e crer naquilo que são os mandamentos. Se nós pecamos de forma rebelde e estamos vivendo misérias e castigos, exílios de Babilônia por causa do nosso pecado, não nos
desolemos, não desanimemos. Deus mesmo quer consolar o seu povo, nos trazer de volta e dizer: vamos preparar um caminho. Vamos lá, vamos nos colocar em marcha de volta, para que possamos verdadeiramente, numa santa e frutuosa confissão, preparar o Natal do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.